Leitura das medidas de comprimento, certo? Aqui é como eu leio as medidas de comprimento. Por exemplo, a minha altura. A minha altura, pessoal, é de 1,70 m. Eu leio 1,70 m. É correto desse jeito? O correto seria o quê? 1,70 m. Esse 70 é o quê? 70 centímetros. Então nós vamos ver aqui, ó, como é que a pessoa lê essas medidas de comprimento corretamente. Podemos fazer a leitura das medidas de comprimento com o auxílio de um quadro de unidades. Para a gente fazer, pessoal, a leitura das medidas de comprimento, eu preciso de um quadro. Com o quadro eu consigo fazer essa leitura para facilitar a minha leitura, certo? Então, note que esse caminhão aqui, pessoal, ele é 19,258 metros. Será que essa é a maneira correta de eu ler? É 19,258 metros. Não é a mesma coisa que eu falei nesse instante. As pessoas falam assim porque já é costume. Eu tenho 1,30 m. E esse 30 é o quê? É 30 centímetros. Então a pessoa engole algumas coisas. Aqui está do mesmo jeito. É 19,258 metros. Está errado aqui o estilo de leitura. Para poder você ler corretamente, você vai ter que usar alguns procedimentos. Então, observe os procedimentos para a leitura da medida 19,258 metros. Como é que você lê corretamente? Preste atenção. Nós utilizamos esse quadro, que é o quadro de unidades. Ele representa as unidades maiores que o metro e menores do que o metro, e o metro aqui bem no meio. Então, nós temos km, que é o quilômetro, hm, hectômetro, DAM, decâmetro, o M é o metro, o DM é o decímetro, o CM, centímetro, e o MM, milímetro. Eu tenho que saber o que é que cada símbolo desse aqui ele quer dizer. Então, tendo esse quadro, eu vou colocar, pessoal, esse número nesse quadro. A primeira coisa que eu vou fazer para me colocar o número no quadro é a vírgula. A vírgula aqui, pessoal, nota que essa vírgulazinha ela vai ter que ficar na unidade que aparece. Qual é a unidade que está aparecendo aqui? M, que é o metro. Então essa vírgula vai ter que ficar na unidade do metro. Então olha só o que foi feito aqui. Ele colocou a vírgula aqui, no M, que é o metro, e colocou os números que estão antes da vírgula. Aqui, pessoal, cada espaço desse, cada quadrinho desse daqui, só pode ter um número. Viu? Eu não posso ter 2 números, 3 números no mesmo quadrinho, não. Cada quadrinho desse, cada unidade dessa, só pode ter exatamente um número. Então, eu vou distribuir esses números aqui em cada quadrinho desse, para poder ler corretamente ele. Então, aqui, primeiramente, eu coloco a vírgula na unidade de medida que aparece, que é metro. A vírgula fica em metro. Tá aqui a vírgula. Coloco os números que são antes da vírgula. Coloquei o 9 aqui. Junto com a vírgula, porque o 9 aqui está bem pertinho da vírgula, à esquerda, né? Depois, o 1. O 1 ficou no outro quadradinho aqui, porque eu não posso ter 2 números no mesmo quadradinho. Então, um número ficou aqui e o 9 ficou aqui, junto com a vírgula, que era o que estava mais perto da vírgula. Sempre a vírgula fica à direita desse número, viu? Eu tenho um número e depois a vírgula. Então, e depois fui preenchendo o restante, 2, eu coloquei já o 2 no outro quadradinho. O 5 coloquei no outro quadrado. E o 8 no outro quadrado. Então aqui eu coloquei esse número, 19,258. Eu coloquei aqui. Para me ler a unidade de medida, agora ficou fácil. Porque eu vou ler aqui, 19 metros
que é onde a vírgula tá, eu vou ler sempre. A parte inteira, que é isso aqui, pessoal, o 1 e o 9. Então, isso aqui vai ser metros. Aonde a vírgula tá, eu vou ter que ler. Então, 19 metros. E 258 o quê? Aonde termina o último número é que eu vou dizer o que é. Então, 258 milímetros. Então, 19 metros, 258 milímetros. Essa é a maneira correta de a pessoa ler esse número. Nesses outros exemplos aqui eu tenho 3. Aí eu tenho km, ó. Então vai ser 3 quilômetros. Aí eu tenho dois números aqui. 0,4. Esse 0,4 vai ser o decâmetro. Vou pegar esse número e vou colocar na tabela. Nota esse número aqui, ó, 3,04 km, que é quilômetros. A vírgula vai ficar nessa unidade aqui, ó, que é quilômetro. Então, presta atenção como é que eu vou fazer aqui, ó. Passo a passo. Primeira coisa que eu faço é pegar a vírgula e colocar nessa unidade que aparece aqui, que é quilômetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, a vírgula. Coloquei em quilômetro a vírgula. Certo? E agora? Agora eu coloco os números que estão antes da vírgula e depois da vírgula em cada espaçozinho desse. Então, antes da vírgula eu tenho 3. Então, antes aqui eu vou colocar o 3. Depois da vírgula eu tenho o 0 e o 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cada quadrinho desse agora, 0, 4. O 0 aqui. E o outro aqui, o 4. Então, ficou assim, ó. 3,04. Certo? Aqui é 3,04, que é esse número. Ficou nessas unidades aqui. Como é que eu leio? Ó, a parte inteira e a sua unidade, que é a unidade onde está a vírgula. Ó, 3 quilômetros. Eu não leio o zero, pessoal. 0,4. Não precisa ler o 0,4. É a mesma coisa, pessoal, de quando a pessoa vai contar uma coisa. 0,1, 0,2, 0,3. A pessoa precisa dizer 0,1? Não. Basta a pessoa dizer 1. 0,1 é a mesma coisa que 1. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Não precisa ler dessa forma. Na leitura, viu? Não precisa fazer dessa forma. É 0,4, você coloca só o 4. 4 o quê? Aí a unidade que termina. O último número, que é decâmetro. Por isso que aqui nós temos o que, ó? 3 quilômetros, ó, a unidade aqui, ó, da vírgula e o símbolo em cima, quilômetros. O último número e a unidade em cima, decâmetro. 3 quilômetros e aqui no caso 0,4 é a mesma coisa que 4 decâmetros.